A gente, né, tem ou conhece alguém que já tiveram, né, infecção urinária em algum momento da vida. Afinal, trata-se, gente, de um problema de saúde bem comum. Esse será o nosso assunto hoje no quadro da Unimed Costa Oeste. Confira aí. E no nosso quadro de saúde, patrocinado pela Unimed Costa Oeste, dessa semana, nós vamos conversar com o urologista, o Dr. Eduardo Gomes, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre cistite e também infecção urinária, que às vezes causa um pouquinho de dúvida. Ele vai esclarecer pra gente nessa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Olá, Ana, boa tarde. Obrigado pelo convite. Estamos aí para tentar minimizar algumas dúvidas, né? Com certeza, doutor. Nós que agradecemos. E eu quero então que você conta pra gente qual a diferença entre cistite e infecção urinária. Na verdade, infecção urinária seria o acometimento infeccioso, seja por alguma bactéria ou algum germe do sistema urinário. E a cistite, ela é uma infecção urinária. Então, por exemplo, se eu tivesse uma infecção no rim, poderíamos chamar de pielonefrite, que também é uma infecção urinária. Portanto, não há uma diferença. A cistite é um tipo de infecção urinária que acomete a bexiga. E doutora, o que pode desencadear então a cistite? Normalmente, né, as bactérias que mais frequentemente causam a cistite, elas provêm do nosso próprio intestino. Então são germes que moram com a gente, né, de forma amiga, e em um determinado momento eles aproveitam, né, para colonizar, né, o sistema urinário, principalmente ali no setor da bexiga, que é o mais próximo do meio externo, né, causando uma inflamação e todos os sintomas decorrentes disso. Mas a origem mesmo, ela está no nosso próprio organismo. E da infecção urinária como um todo também, doutor, ou depende? Também. A maioria delas, ela advém de bactérias da flora intestinal, né? Logicamente, existem algumas situações de exceção, onde esse germe vem de um meio externo, por exemplo, uma contaminação de um procedimento, uma sonda, né? Mas na maioria das vezes aquele germe está no próprio indivíduo. E essa pergunta é interessante porque as pacientes ficam muito preocupadas, principalmente as mulheres que são mais acometidas, de que isso possa estar vindo do parceiro, né, do marido, e na verdade ela está nela mesma, mas é uma coisa importante aí de se esclarecer. Nesse assunto, doutor, dos mitos, que às vezes é difundido muito, às vezes a gente ouve falar as avós, enfim, ai, não anda descalço que vai dar infecção, não anda, pega friagem, não sei o quê. Isso tem relação, doutor? É muito um mito de falado, assim? É bem frequente, né, essa pergunta. Do ponto de vista científico, os trabalhos que compararam todos esses fatores, será que meu intestino preso, será que tomei pouca água, será que eu pisei num chão frio, né? Na verdade, o único fator que faz uma grande diferença nas mulheres, né, logicamente, é ter vida sexual ativa. Então, o ato sexual, devido ao movimento durante o sexo, o microtraumatismo que a uretra sofre, né, durante o ato sexual é que gera um risco maior. Os outros fatores, teoricamente, não são tão significativos assim. Mas eles vão estar participando quando a gente puder falar sobre a questão de que cuidados eu tenho que ter. Então, na verdade, não tem tanta influência assim. Mas é lógico, se você me pergunta, será que se eu tomar água me ajuda? Claro, vai ajudar todo o equilíbrio do seu corpo, né? Mas a vida sexual ativa é o que faz mais diferença. E os sintomas, doutora? Começa aquela ardência na hora de ir ao banheiro, aquela dor de cólica, como é que é? Isso. A cistite na mulher, que é a patologia mais frequentemente relacionada, né, a esse quadro clínico, né, ela inicia com o desejo repetido de ir ao banheiro, ou seja, a pessoa parece que está sempre com a bexiga cheia, acabou de ir lá, aí tem vontade de ir de novo, né? Ou seja, a sensação de bexiga cheia. E a ardência, né? Acho que talvez o que mais incomode mesmo as pacientes que sofrem de cistite é a ardência, que é nominada tecnicamente como disúria, e ela pode, dependendo do grau de inflamação, até gerar pequenos sangramentos. Então, uma pessoa que está com cistite que urina um pouquinho de sangue, ela não é uma coisa assim tão rara de acontecer.
E o diagnóstico é por exame urinário, de sangue? Como que ele funciona, doutor? Como a clínica ela é bem típica, né? Olha, eu estava super bem, amanheci, nossa, parecia que eu tinha que ficar sentado no banheiro o tempo todo, né? Porque não dá vontade de sair, dali a pouquinho tem vontade de voltar, arde muito. Ela é tão assim clara que muitas vezes o médico pode tratar a cistite de maneira empírica, ou seja, sem precisar nenhum exame laboratorial. Porém, em alguns casos, pessoas já que sofreram infecções recorrentes ou que têm algum antecedente complicador, como cálculos, né? Muitas vezes o médico vai optar por realizar um exame de urina. Quando essa infecção toma uma proporção um pouquinho maior, no sentido assim, olha, eu não tenho mais só uma cistite, eu tenho uma inflamação renal, muitas vezes nós temos que usar alguns exames de sangue para mensurar o impacto na saúde daquela pessoa. Mas normalmente a clínica ou um exame de urina basta para fazer diagnóstico e tratamento. E o tratamento, doutor, é por meio de antibióticos, cuidados, como que ele funciona? O tratamento da infecção ativa, ele é feito por antibiótico, né? Então o médico vai escolher de acordo com a idade, características clínicas do paciente, né? Qual a medicação mais adequada. Podemos fazer tratamentos simples, com dose única até, tem medicação que se eu tomo uma dose já resolve, ou em determinados casos a escolha do profissional vai ser até tratamento de 7 a 10 dias. Isso, é importante a gente também destacar, né, doutora, a questão dos antibióticos, enfim, para as pacientes, uma forma geral da população, ir até o médico, saber o quadro que está e saber o medicamento correto, não ficar nessa questão de automedicação também, né, doutor? Isso é super importante, ainda bem que você me perguntou isso, eu estava torcendo para você me ajudar. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo, mulheres que passaram do período da menopausa, existe uma sintomatologia causada pela falta hormonal que é muito semelhante à infecção urinária. Então você tem lá uma senhora, 60 e poucos anos, começa a ter ardência para urinar, a primeira coisa que ela pensa é que ela está tendo uma infecção, uma cistite. E muitas vezes essa disúria ela vai ter que ser tratada de uma outra forma. E se eu vou na farmácia ou adquiro antibiótico sem orientação médica, eu vou estar selecionando bactérias resistentes, né? Ou seja, a hora que eu precisar daquele medicamento, eu posso ter um prejuízo para a minha saúde. Então é muito importante a avaliação médica para confirmação de que realmente aquele quadro é de cistite e que eu preciso tomar um antibiótico. Tanto que a legislação exige, né, que o antibiótico seja vendido apenas com receita carimbada pelo médico, justamente para até proteger a população de uso inadequado. E doutora, quando esses quadros são muito recorrentes, pode indicar algum outro tipo de doença, alguma outra coisa, alteração no corpo? Aí nós temos duas situações. Uma delas é que nós temos que separar dois grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que desenvolvem infecção urinária, mas ela não tem nenhum fator complicador. Quais seriam, por exemplo? Cálculos urinários, uma pessoa que toma um remédio que diminui o sistema de defesa, né, usando um corticoide, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, né? Então essas pessoas elas estão mais suscetíveis. E naquelas que não têm esses fatores complicadores, é muito comum a paciente chegar no consultório e falar: olha, doutor, acho que a minha imunidade está muito baixa. Porque, olha, sai mês, entra mês e eu estou novamente com crise de infecção. Para surpresa dessas pacientes, muitas vezes a gente explica que, do ponto de vista científico, essas mulheres elas têm um sistema de defesa mais ativo. O que aconteceu? Por eu ser mais ativa, quando eu tive a primeira infecção, essa guerra foi mais violenta e me expôs mais. É que nem mídia social, se eu começo a falar a minha opinião sobre um tema, eu vou ser amado por um e odiado por outros, né? Eu me exponho mais. Então a pessoa que tem um sistema de defesa muito ativo sofre uma descamação do sistema urinário, da parede do sistema urinário, que provoca até uma facilidade da bactéria deixar pequenas sementinhas para futuras infecções já plantadas. Então são quadros mais difíceis de lidar e que demandam às vezes tratamentos por um ano e meio. Doutora, as formas de prevenção, até você tocou na questão muito da relação ativa das mulheres.
quais são as formas, então, os cuidados que deve ter tanto as mulheres que são mais acometidas, mas os homens também que eventualmente podem ter esses quadros? Sim, os homens eles estão sujeitos, né, a esse tipo de crise, principalmente a partir dos 40, 45 anos, onde a alteração da próstata começa a estar mais presente. Então, qualquer coisa que diminui o fluxo urinário, ou seja, a minha lavagem do sistema, pode provocar uma chance maior das bactérias atacarem. Então, do ponto de vista de prevenção, o que fica mais claro para a gente é que quanto mais eu me cuido, do ponto de vista geral, eu vou estar melhor protegido. Ou seja, se eu me hidratar bem, se eu dormir bem, alimentação adequada, praticar exercício. Mulheres, por exemplo, terem a questão dos exames ginecológicos preventivos em dia, né? Se forem em período de menopausa, estar sendo acompanhada por uma ginecologista. Ter o intestino que funcione regularmente também ajuda, né? Porque você vai estar fazendo uma ação do ponto de vista de equilibrar também aquela flora bacteriana que são os causadores da infecção. Então, na verdade, as medidas gerais são muito importantes, né? E também a dica, né? Já que nós falamos que a atividade sexual ela é um ponto de risco, logo após ter relação, né? Se as mulheres possam fazer urinar, né, logo após, para que o canal seja limpo, né, o canal urinário, isso também pode ajudar. Mas o mais importante mesmo é a hidratação. Ter mais esses cuidados para prevenir, porque é umas dorzinhas desconfortáveis que é complicadinho às vezes em alguns casos, né, doutor? E muito frequente. Então, obrigada novamente pela sua participação aqui, separar um tempinho do consultório para vir nessa tarde aqui com a gente. Obrigada. Joia, Núbia, muito obrigado pelo convite. Esse foi o nosso quadro da Unimed. Até a próxima.